Aqui do canal Via Romana, como vão? Sou o professor Rafael Queiroz, estamos de volta às nossas atividades aqui no canal, depois de um mês de férias, de intervalo. Pois bem, pessoal, eu queria falar com vocês hoje sobre esse caso absurdo envolvendo o padre Júlio Lancelotti. Eu aqui não quero dizer, nem vou bater o martelo se ele é culpado, se ele é inocente. Mas uma coisa é certa, tudo isso é um grande escândalo, um grande absurdo, tanto no tocante ao aspecto jornalístico quanto ao aspecto eclesiástico. Bom, não nos espanta tudo o que está acontecendo, porque nós sabemos que o padre Lancelotti é queridinho da mídia, queridinho da teologia da libertação, por ser um padre ecumênico, um padre laxo, né, no campo dos costumes, um padre cuja pastoral é centrada única e exclusivamente em aspectos sociológicos, né, aspectos doutrinais, morais passam longe da pastoral do padre Lancelotti. Ademais, né, é um padre que tem todo um suporte político por trás dele, né, um apoio político por parte de segmentos da esquerda brasileira, sob maneira PT, o Partido dos Trabalhadores, e que tem inclusive interlocução com o atual governo, né? Então, por todas essas questões, não nos espanta, não nos assusta o fato disso tudo aí ter sido arquivado, né? Como vocês sabem, quem acompanhou aí o caso deve ter visto que saiu uma perícia mostrando que aquele vídeo supostamente dele conversando com o menor, incitando o menor a se masturbar para ele ter ali uma satisfação libidinal, essa perícia indicou que se trata da voz dele e da imagem dele. Ou seja, isso daí exigiria da parte da Justiça, né, do Ministério Público e também da Arquidiocese de São Paulo uma investigação. Mas tanto as autoridades civis quanto as religiosas arquivaram, né, a investigação e nada vai ser feito, pelo menos não agora, não por enquanto, né? E imagino que nem tão cedo, e talvez nunca, vá ter uma investigação sobre esse fato. Bom, das autoridades civis não dá para esperar muita coisa nesse país, né? Porém, é engraçado que se fosse um outro padre, sem mídia, sem todo esse apoio político, né, ele seria defenestrado pela mídia. A mídia usaria isso daí como mote para fazer inúmeras reportagens sobre pedofilia na Igreja Católica, para denegrir a instituição, e o Ministério Público iria fazer a festa, né, com esse caso. Iria tentar se projetar, né, investigando um caso desse e inclusive dando bastante holofote, né, se fosse um outro padre, sem todo esse contexto midiático e político por trás dele. Mas como é o padre Júlio Lancelotti, não vai acontecer isso. Agora, o que mais nos deixa tristes, embora não nos deixe espantados, porque a gente sabe da crise gravíssima que a igreja vive, tanto no plano da fé quanto no plano da moral, é ver que o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, arquivou essa investigação sem mais nem menos, mesmo com uma perícia trazendo indícios de que se trata do padre Júlio Lancelotti. Eu não estou dizendo aqui que ele é culpado ou inocente. Culpa ou inocência só se estabelece ao fim de um processo. Ele precisa ter o direito de defesa, etc. Mas a perícia exige, no mínimo, que se faça uma investigação para saber se abre ou não um processo, se abre ou não uma denúncia contra o Lancelotti. Mas nem isso será feito. O arcebispo de São Paulo, pelo que soube, decidiu arquivar isso daí. Pois bem, isso nos traz uma reflexão, que é a seguinte: o pastor, o
bispo, que é supervisor, ele recebeu, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo o papel de supervisionar os padres, supervisionar os fiéis, de guiá-los na fé, ensiná-los os mandamentos, né, de ensinar a moral cristã, etc. Ele tem um cajado. Geralmente o bispo, quando celebra uma cerimônia na igreja, né, uma missa e tal, ele vai com o seu báculo, né, o seu cajado. O cajado simboliza duas coisas: esse poder de guiar, de ensinar, de conduzir, né, as ovelhas, mas também o cajado serve, sempre serviu, tradicionalmente falando, para o pastor defender as ovelhas dos lobos. Então, quando um animal selvagem vinha atacar as ovelhas, o pastor usava o cajado para afastar o lobo, para afastar o animal que buscava devorar as ovelhas. Hoje, os pastores nem guiam, nem defendem, nem protegem. E esta atitude de Dom Odilo mostra isso de forma muito clara, claríssima, para ser sincero. Ou seja, imagine que você tem um filho, uma filha que frequenta a igreja, que vai à missa, que vai à catequese de crisma, de primeira comunhão, e que acontece um caso desse, de abuso, e que você denuncia para o bispo e ele arquiva. O que isso vai ter como consequência, ter como fruto? É um escândalo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi muito claro, né, que era melhor que nem nascesse quem provoca escândalos. Era melhor que nem viesse a esse mundo. Né, porque o prejuízo que um escândalo provoca é enorme. Enorme porque tira das pessoas a confiança na igreja. Tira das pessoas a confiança no bispo, a confiança no padre, a confiança no catequista, porque elas já não sabem, né, se em ocorrendo um caso desse grave, se o bispo realmente vai tomar as devidas providências. Então isso tudo é algo gravíssimo, gravíssimo, muito grave, porque mostra que, na realidade, muitos desses pastores e padres não acreditam no que ensinam, não acreditam na santidade dos mandamentos que eles mandam, que eles dizem que os fiéis têm de cumprir, têm de praticar. Se acreditassem, puniriam, tomariam providências. E nós não podemos ficar calados diante disso. Precisamos protestar. E precisamos colocar na ordem do dia a questão da formação dos sacerdotes, que anda cada vez pior. Qualquer um vira padre hoje no Brasil. E é por isso que essas situações se repetem. Não apenas aqui no Brasil, em outros lugares do mundo isso também acontece, vez ou outra. Eu lembro aqui que Bento XVI começou a tomar atitudes mais drásticas contra bispos que encobertavam padres pedófilos. Isso tudo com o apoio de Tarcísio Bertone, cardeal Bertone, que era o secretário de Estado. Não é sem razão que, na época, houve todo um complô desses bispos mais progressistas, no sentido de demolir a imagem de Bertone, a trazer à tona todo aquele escândalo do Vatilix, né? Roubo no Banco do Vaticano, etc., para enfraquecer o pontificado de Bento XVI e fazê-lo pedir renúncia, né? Porque ele teve todos os defeitos que possa ter tido, a coragem de enfrentar esse silêncio de alguns bispos em relação a padres praticadores de abusos, né, que existem. É óbvio que não é na escala que a mídia fala, há todo também um aumento, um exagero por parte de certos setores da mídia em relação a esse tema, muitas vezes trazendo à baila acusações sem provas, né? Mas existem, e Bento XVI, juntamente com o cardeal Bertone, procurou combater isso daí, principalmente aqueles casos que aconteceram nos Estados Unidos, chegando inclusive a punir, a criar cânones para punir bispos que se omitiram com relação a esse assunto, né? O que é justo.
Enfim, então nós temos hoje um quadro na igreja que é terrível. Uma crise de fé, uma crise de moral e muitos bispos acobertando imoralidades terríveis praticadas por padres. Que nosso Senhor Jesus Cristo livre a sua igreja dessa crise atroz, que quanto mais dura, mais provoca a perdição das almas. Que Ele traga um revival espiritual para que mais almas sejam salvas. É o que nós pedimos. Um abraço, senhores. Era isso que nós tínhamos a dizer hoje. Até mais. Fiquem com Deus.